Olá, irmãos, chegamos à última lição desse trimestre. Foi um tempo assim muito especial poder pensar nessas lições que nos ajudam nesse tempo de pandemia. E isso é muito bom, a gente poder olhar para as Escrituras e encontrar respostas que nos ajudam a vencer, a superar o medo, a superar as angústias, as aflições, as perdas que nós enfrentamos ao longo desse tempo. E saber que nós temos um Deus que cuida de nós e nos conduz às realizações do futuro, aquilo que nós ainda temos para viver. Chegamos a essa última lição e também é uma lição muito especial que nos faz realmente levantar os nossos olhos e olhar para o futuro e saber que nós temos promessas que nos levam a ter certeza daquilo que há de acontecer no amanhã. Ainda que alguns detalhes a gente não tenha compreensão, mas a palavra de Deus aponta o caminho para o futuro que o Senhor realmente tem para cada um de nós. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 29, o versículo 11. É um texto muito especial, esse capítulo 29 de Jeremias, e especialmente essa passagem, ela nos faz de fato pensar sobre o futuro e ter certeza daquilo que Deus ele fará em nossas vidas. E diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse contexto, o povo de Israel, eles estavam sendo conduzidos para o cativeiro da Babilônia, porque haviam desviado da palavra de Deus, haviam buscado outros deuses, haviam se deixado levar, dominar por vários pecados, corrupção, violências, e por isso Deus os conduz ao cativeiro da Babilônia, para que ali eles fossem disciplinados por um tempo e pudessem reconhecer os seus caminhos e retornar aos planos de Deus. De fato, quando a gente olha para o amanhã, isso deve nos levar a pensar sobre o futuro, o presente que nós estamos vivendo, para que assim haja correções nos caminhos, haja tomadas de decisões, hajam atitudes que nos conduzam àquele futuro que nós tanto desejamos ou aquilo que é realmente a vontade de Deus. Ao olhar para o futuro, isso deve impactar o nosso presente. E quando a gente busca a palavra do Senhor, a gente vai entender que Deus, ele sempre olha realmente para o futuro com essa perspectiva, para que esse futuro, ele mude a nossa perspectiva e a nossa realidade nesse tempo presente. E assim também era a questão naquele contexto em que ele estava vivendo. Jeremias traz a palavra nesse momento, porque haviam muitos outros proclamadores de falsas palavras, falsas mensagens, que estavam introduzindo no meio do povo um pensamento de que eles não precisariam ir para o cativeiro, que eles deveriam resistir isso, lutando para que não fosse para o cativeiro. Aqueles que foram para o cativeiro, então muitos falavam que ali não seria um lugar onde eles poderiam viver e serem abençoados, mas a palavra de Deus vem através de Jeremias mostrando algo muito pelo contrário, mostrando na verdade que Deus estava no controle de todo aquele evento, de todos aqueles acontecimentos, para conduzir exatamente o povo ao futuro que eles realmente desejavam, para trazer ao povo a esperança. E nos primeiros versículos desse capítulo 29, a palavra de Jeremias vem para o povo para que eles pudessem viver bem na Babilônia, para que ali eles edificassem casas, para que ali eles abençoassem aquele povo, para que eles buscassem a prosperidade daquela cidade, porque na prosperidade daquela cidade eles teriam também prosperidade, eles viveriam em paz. E essa era a palavra de Deus para aquele povo, porque na verdade Deus, ele sabia qual seria o futuro que eles teriam, qual o futuro que os aguardavam, e por isso a palavra de Deus traz esperança naquele momento de aflição na vida daquele povo. E quando a gente tem a certeza do amanhã, a certeza do futuro, ela traz exatamente essa perspectiva. Ela muda a maneira como nós investimos no presente. Se nós sabemos o que nos aguarda no futuro, nós vamos investir no tempo presente, vamos investir em relacionamentos saudáveis para a nossa vida, nós vamos investir na nossa vida de santidade com Deus, nós vamos investir na nossa vida profissional, nos nossos estudos, nós vamos investir naquilo que há de melhor, porque nós sabemos qual é o futuro que nos aguarda. E aí a palavra de Deus como um todo, ela traz essa visão quanto ao futuro, para que nós possamos no presente viver de acordo com aquilo que Deus ele estabeleceu para nós. Assim era também naquele contexto do povo. Eles sabiam, e Jeremias disse isso ao povo, que após 70 anos eles retornariam a Jerusalém. Se eles tinham uma promessa como essa, a certeza desse futuro, como deveria ser a vida deles naquele momento? Deveria ser uma vida que honrasse, que glorificasse, que exaltasse a presença do Senhor. O fundamental em todo tempo
é conhecermos bem a palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos certeza sobre esse futuro. E a palavra do Senhor não nos deixa sem conhecermos ou entendermos aquilo que há de acontecer no futuro. É claro que a Bíblia e Deus, Ele não teve a preocupação de mostrar cada detalhe da nossa vida, como vai ser, cada evento, cada acontecimento. Isso Deus não está preocupado com essas questões. E muitas vezes nós nos prendemos a isso. Queremos saber detalhes, queremos saber o que vai acontecer na viagem que vamos fazer, queremos saber o detalhe do emprego, do empreendimento ou da faculdade que estamos fazendo. A gente quer saber sobre a questão do futuro dos nossos filhos, mas são detalhes que Deus não se preocupa em mostrar esses detalhes, porque eles não têm tanta importância para a nossa vida. O que importa para nós é saber aquilo que Deus ele estabeleceu como futuro para todos nós. E aí a Bíblia, a semelhança daquele povo de Israel, a Bíblia ela traz para nós essa certeza de que um dia Deus ele há de nos restaurar. E essa é a esperança que nós temos. E é isso que nos faz investir no tempo presente, a focar realmente nisso. E nos desviar também de falsas mensagens, de falsos profetas, de fake news, que é o que nós conhecemos muito hoje. E tem muito isso no nosso meio, até mesmo no meio evangélico. Tem muitas dessas mensagens, assim como eu também tinha muitos desses profetas que estavam introduzindo essas palavras no meio do povo de Israel e tentando dissuadi-los da verdade que estava na palavra de Deus. Por isso, querido, não deixe de estudar a Bíblia Sagrada. Não deixe de conhecer as Escrituras, não deixe de conhecer aquilo que a Bíblia fala sobre o futuro. E coloque o seu coração, a sua esperança, a sua expectativa nesse futuro que Deus ele estabeleceu. E quando a gente lê a palavra de Deus, você pode começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. A gente vai conhecer esse futuro, esse plano de Deus. Porque na verdade a história bíblica, a narrativa bíblica, ela traz uma progressão. Então sai do caos ao paraíso, a glória celestial. Sai de destruição, de dor, de sofrimento, de morte, em Gênesis 3, até a glória, a alegria, a adoração verdadeira, lá no livro de Apocalipse. E é isso que nós devemos firmar o nosso coração. É claro que para a gente alcançar aquela redenção final, a restauração, a promessa, precisamos colocar a nossa vida em Cristo Jesus, entregar a Cristo, crer em Cristo Jesus, porque somente Ele fará essa reconciliação entre o homem e Deus. Sem Cristo Jesus, isso é impossível. Assim como aquele povo estava sendo disciplinado naquele contexto, para que pudessem voltar para o Senhor, voltar os seus olhos para Deus, assim também ao longo desse período, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo Jesus, para a redenção que Ele trouxe para nós, para que assim possamos também glorificar e adorar o nome do Senhor. A história do povo de Israel também nos ensina que nessa trajetória, na nossa história de vida, erros, eles são possíveis. Buscarmos caminhos que muitas vezes desviam do caminho de Deus, isso acontece por conta do nosso coração que é pecaminoso, nosso coração que é falho, o nosso coração que é inclinado para as coisas dessa vida. Isso acontece assim como aconteceu com o povo de Deus, com o povo de Israel. Deus havia dado um caminho, Deus havia dado leis, ordenanças, preceitos para que eles pudessem viver e eles se desviaram. Isso é absolutamente possível porque nós somos pecadores e precisamos compreender isso, tanto para nós mesmos como também para aqueles que nos cercam. Entender que nós somos pecadores, entender que esse mundo é um mundo caído. Enquanto Deus não trouxer a restauração final, a redenção final, nós viveremos com essa limitação. Isso ajuda a gente a entender a dinâmica de vida que nós levamos, mas ajuda também a gente a entender que há uma esperança mesmo para aqueles que caem. E essa é a mensagem que nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus traz realmente essa promessa. E é isso que nós precisamos buscar cada vez mais. Saber que nesse tempo presente nós podemos falhar, mas Deus ele traz sempre a redenção, a restauração. Isso é possível a todo aquele que crê, que se arrepende, que volta-se para o Senhor. E assim nós corrigimos a trajetória, focamos naquilo que Deus tem para nós no futuro e passamos a viver para glorificar o nome do Senhor. O povo de Israel, depois de 70 anos, pôde ver cumprir na sua vida a promessa do Senhor e a palavra que Jeremias havia dito a eles para que retornassem a Jerusalém. E puderam então voltar a Jerusalém, reconstruir a sua casa, reconstruir os muros de Jerusalém, restaurar a adoração ao Senhor centrada na palavra de Deus. Eles puderam então ver aquilo que Deus havia prometido. E quando a gente olha para o futuro, a certeza do amanhã, ela está baseada não nas promessas que os homens fazem,
mas está baseado na promessa que Deus ele faz. E aí a gente precisa ter essa convicção de quem está fazendo a promessa e onde nós encontramos essa promessa. E aí Jeremias também destaca isso ao povo de Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, a gente vai encontrar quem fez essa promessa. E isso é mais importante do que saber qual é a promessa, é saber quem fez essa promessa. E aí no versículo 10 a gente encontra a promessa: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Uma bela promessa, mas mais importante é saber quem fez essa promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Saber que foi o Senhor quem prometeu. É isso que é importante para nós, porque as promessas de Deus, elas não falham. Deus ele cumprirá cada detalhe da sua palavra. Ele não vai cumprir aquilo que os homens prometem que não estão na palavra do Senhor, mas cada detalhe da sua promessa é lá de cumprir. Por isso nós temos certeza sobre amanhã. A gente não tem certeza dos eventos, a gente não sabe quando a pandemia ela vai acabar, a gente não sabe quantas pessoas elas vão morrer, a gente não sabe quantas empresas vão fechar, qual a crise financeira que vai acontecer, se vai ter outra onda de contágio, se vai ter outros vírus, se não vai ter. Nada disso a gente sabe, ninguém sabe, ninguém pode saber esses detalhes. Mas eu posso te garantir uma coisa: no final, tudo vai dar certo. Eu tenho certeza sobre amanhã. Sabe por quê? Porque eu vi isso em alguma manchete? Eu vi isso em alguma bola de cristal? Não. Porque eu li na palavra de Deus, no último capítulo da Bíblia Sagrada, que no final, tudo vai dar certo. E essa é a certeza do amanhã. E quando a gente olha para essa certeza do amanhã, de que tudo vai dar certo e que nós estaremos na presença do Senhor, eu tenho a oportunidade nesse tempo de corrigir os meus caminhos, de traçar novas rotas, de refazer os caminhos vividos no passado, de olhar para esse tempo presente e pensar como eu tenho vivido, se eu tenho buscado a presença do Senhor, se eu tenho buscado a santificação, se eu tenho firmado a minha vida na palavra do Senhor, a corrigir a rota, para que ao longo dessa trajetória eu possa viver não para mim, mas para aquele que me garante esse futuro e essa esperança. Queridos, nós temos a certeza do amanhã. Creia, confie na palavra do Senhor. Não dê ouvidos a falsas mensagens, não dê ouvido a falsos sentimentos que às vezes dominam o nosso coração, a nossa mente, mas confie, creia na palavra do Senhor, pois ela traz para nós esse futuro. Deixa eu orar por sua vida. Obrigado, Senhor, por tão preciosa promessa que o Senhor nos traz em sua palavra. Promessa para nos dar um futuro, promessa que nos traz esperança. Possamos, ó Deus, crer na sua promessa, na palavra do Senhor, e que ao crermos na tua palavra, ela transforme a nossa vida, transforme o nosso presente e nos ajude a traçar um plano para a nossa vida que honra, que glorifica ao Senhor, tendo a certeza que as aflições, que as lutas pelas quais passamos, elas nem se comparam com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, ao lermos e estudarmos a tua palavra, dá-nos fé para confiarmos no Senhor e ter certeza sobre o amanhã. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.